Ela tentou desacreditar Bruno Silva ao vivo na televisão. A resposta dele mudou tudo. Uma mensagem formal e curta chegou no final da tarde, enviada pelos produtores do programa Manhã em Foco, um dos talk shows mais assistidos do país. Eles queriam que o empresário de tecnologia, Bruno Silva, CEO da Inovart, aparecesse em um segmento sobre diversidade nos negócios. Bruno já tinha visto essa jogada antes. Uma grande mídia, lembrando de repente que empresários negros existem, apresentando-os por alguns minutos para receber aplausos e, em seguida, passando para o próximo assunto em alta. Mas dessa vez era diferente. A Inovart não era uma pequena startup. A empresa acabara de fechar um contrato governamental multimilionário para a defesa, superando alguns dos maiores nomes do setor. Isso não foi sorte, mas sim o resultado de 2 décadas de trabalho incansável. Mesmo assim, Bruno hesitou antes de aceitar o convite, pois algo não lhe cheirava bem. Sua assistente, Juliana, percebeu a dúvida e perguntou: "Você tem certeza de que quer fazer isso? Sabe como esses programas são. Adoram uma história de sucesso, mas se divertem ainda mais em derrubar alguém depois." Bruno recostou-se na cadeira e respondeu: "Vou lidar com isso. Além disso, a exposição nacional pode ser útil. Vamos ver o que eles têm a dizer." Na manhã da entrevista, Bruno chegou aos estúdios da Globo em São Paulo. O ar na sala de espera era frio e impessoal. Uma jovem produtora o cumprimentou sem desviar muito o olhar do prancheta. "Senhor Silva, obrigado por comparecer. Vamos colocar os microfones em 5 minutos, sem conversinha, sem aquecimento. É só entrar e sair como uma transação." Enquanto ele se acomodava na cadeira de maquiagem, um assistente aplicava pó de forma quase mecânica em seu rosto. Uma TV na parede exibia a programação ao vivo do programa. Depois de um painel sobre escândalos de celebridades e de uma demonstração de receitas, surgia um cartaz anunciando: "A ascensão do setor tecnológico negro, talento ou tratamento especial." Bruno apertou os lábios. Então esse era o ângulo. Se eles achavam que tinham a vantagem, estavam prestes a se surpreender. Mal sabia ele até que estavam dispostos a ir muito além. O cenário de Manhã em Foco tinha um ar acolhedor, com tons suaves de azul e dourado. E uma mesa de vidro separava o cadeirão do apresentador do convidado, enquanto câmeras pairavam como observadoras silenciosas, registrando cada movimento e expressão. Bruno ajeitou o paletó e tomou seu lugar em frente a Marina Costa, a âncora principal do programa, uma jornalista experiente conhecida por suas perguntas afiadas. Ela sorriu, mas o gesto não alcançou os olhos. Bruno Silva começou com voz ensaiada e segura, CEO da Inovart, um verdadeiro exemplo de sucesso nacional. Bruno acenou educadamente. "Agradeço o convite." Marina inclinou-se um pouco e passou as cartas de roteiro. "Vamos direto ao ponto. Sua empresa recentemente conquistou um contrato do governo no valor de 200 milhões, superando alguns dos maiores nomes do setor tecnológico. Isso é impressionante." Bruno sabia que o jogo seria montar uma narrativa que exaltasse suas conquistas antes de questionar pontos controversos. Ele respondeu de forma medida: "Foi um processo longo, mas sim, nós trabalhamos duro. Desenvolvemos um sistema de criptografia de segurança que superou a concorrência. Simples assim." Marina cruzou as pernas. "Alguns chamaram isso de inovador", comentou com uma breve pausa, "mas há quem levante dúvidas." Sem demonstrar reação, Bruno manteve a postura. Marina leu de seu roteiro. Alguns especialistas afirmam que a Inovart se beneficiou de incentivos federais de diversidade, que dão vantagem a empresas como a sua na disputa por esses contratos, já que os órgãos públicos buscam diversificar seus fornecedores. Talvez, ela insinua, não se tratasse apenas de ser o melhor, mas de cumprir uma cota. Bruno deixou o silêncio durar um instante antes de responder.
Já ouvi esse argumento. É curioso como, quando um empresário negro vence, chamam de tratamento especial. Mas quando uma empresa tradicional, administrada pela mesma família há gerações, conquista os mesmos contratos, ninguém questiona. O ambiente no estúdio mudou sutilmente. Os produtores fora de cena trocaram olhares, mas Marina manteve a postura firme. Então você está dizendo que a questão racial não teve nenhum papel no seu sucesso? Carlos, um dos repórteres ao fundo, riu, balançando a cabeça e acrescentou: deixe-me perguntar, quando a SpaceX ganhou seus contratos com a agência espacial, foi porque Elon Musk cumpriu uma cota de diversidade? Ou quando Jeff Bezos fechou negócios governamentais para a Blue Origin, foi por causa de sua origem? Será que essa pergunta só é feita quando o CEO se parece comigo? Marina olhou para Bruno sem demonstrar surpresa. Então você não acredita que os programas de diversidade ajudam? Bruno juntou as mãos e disse: eles ajudam a nivelar as oportunidades, mas o que muitos não percebem é que o campo de jogo nunca foi justo. Marina não parou por aí. Seu sorriso se tornou afiado, como uma lâmina escondida. Ela olhou para suas cartas e depois fixou os olhos em Bruno. Bruno, vamos falar sobre esse campo de jogo que você mencionou. Você cresceu em Fortaleza, com uma mãe solteira, estudou em escola pública e construiu seu caminho do zero. Isso é admirável. Bruno assentiu lentamente, percebendo onde a conversa estava indo. Marina continuou: mas me pergunto, como alguém sem formação em uma universidade tradicional, sem conexões familiares influentes, pode sair de um bairro difícil e fechar contratos que grandes corporações nem conseguem? Ela deixou a pergunta pairar no ar, insinuando: será que alguém puxou as cordinhas por trás das cortinas? Bruno inclinou ligeiramente a cabeça, ponderando cada palavra. Chama-se trabalho, Marina. Nem todos têm a riqueza geracional ou as redes de relacionamento dos clubes exclusivos. Temos que construir a nossa própria trajetória. Marina acenou timidamente, mas perguntou: claro que você recebeu ajuda, certo? Talvez um mentor ou um programa que deu aquele empurrão extra. Bruno suspirou baixinho. Sim, a ajuda veio de ter que trabalhar em 3 empregos enquanto fazia engenharia. Foi dormir no escritório enquanto eu criava meu primeiro protótipo de software, porque eu não tinha o que pagar de aluguel. Foi assim que contei com o apoio. Marina ajeitou as cartas em sua mão e acrescentou: mesmo assim, há quem diga que hoje os empresários negros têm mais oportunidades que programas de ação afirmativa, financiamentos para minorias e incentivos governamentais abriram portas que antes estavam trancadas. Bruno apoiou os cotovelos nos joelhos e disse: o engraçado é que, quando um empresário negro alcança o sucesso, a pergunta é sempre quais programas o ajudaram. Mas ninguém pergunta qual banco tradicional financiou a startup de um empresário branco. Ninguém fala das conexões que o levaram a entrar em uma universidade de prestígio ou do amigo que investiu em sua empresa. A verdade é que o sucesso não é distribuído num sorteio. Pessoas como eu precisam ser 2 vezes melhores só para conseguir uma cadeira na mesa. Uma tensão perceptível encheu o ambiente, enquanto o público percebia que algo real estava prestes a acontecer. Marina manteve o olhar fixo e, com um sorriso calculado, disse: essa é uma perspectiva interessante, mas vamos abordar outro ponto: a percepção. Você se apresenta como um exemplo de sucesso conquistado por mérito, mas há quem diga que empresários negros recebem uma atenção midiática desproporcional, enquanto as histórias de luta de milhares de empresários brancos passam despercebidas. Bruno soltou uma risada contida. Então, segundo você, agora a gente ganha atenção demais? Marina manteve o sorriso impecável, mas uma sutil mudança em sua postura denunciava surpresa com a risada dele.
Você está dizendo que num país onde a maioria dos CEOs das maiores empresas é branca e onde os financiamentos para a tecnologia ainda são praticamente destinados a startups de empresários brancos, o problema real é que nós, negros, recebemos mais destaque? Ela ajeitou um fio de cabelo para trás e continuou. Estou apenas apontando que nos dias de hoje, há quem sinta que há pressão para enfatizar a diversidade em vez do mérito puro. Bruno balançou a cabeça e replicou. Mérito, é claro. Mas me diga, Marina, se eu não fosse realmente excepcional no que faço, você acha que estaria aqui sentado na cadeira agora? Ela abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Bruno continuou. Você acha mesmo que cheguei até aqui por ter jogado a carta da diversidade? Ou foi justamente por ter vencido, apesar de tudo que foi feito para me manter de fora? O silêncio na sala foi ensurdecedor, mais forte que todas as perguntas anteriores, mas Marina ainda tinha uma última carta a jogar, a que pretendia derrubá-lo de vez. Marina respirou fundo e, de forma sutil, ajustou sua postura para parecer casual, mas Bruno notou a fissura na fachada dela. Ela olhou novamente para suas cartas, as deixou de lado e disse, Bruno, acho justo dizer que você é apaixonado por essa causa, e eu respeito isso. Mas me diga, você acha que boa parte dessa indignação é exagerada? Afinal, sua história de sucesso demonstra que o sistema não está tão enviesado contra os empresários negros quanto dizem. Bruno sentiu a tensão subir, mas não demonstrou. Em vez disso, soltou uma risada calma e disse, é curioso como as pessoas gostam de usar um caso isolado para provar que um problema sequer existe. Marina manteve o sorriso, mas seus olhos revelavam uma sombra de dúvida. Bruno inclinou-se para frente, descansando os antebraços sobre os joelhos e acrescentou, imagine que uma pessoa escapa de um prédio em chamas. Você chegaria a dizer que o fogo não foi tão ruim assim? Marina abriu a boca, hesitou e depois se calou. Bruno não parou. Só porque eu consegui. Não significa que o sistema esteja funcionando. Significa apenas que lutei 2 vezes mais para passar por ele. Ele deixou que suas palavras ecoassem e até mesmo a equipe técnica parou para ouvir. Marina tentou recuperar a compostura e disse com voz controlada, eu entendo sua perspectiva, mas vamos analisar outro aspecto. Alguns diriam que sua frustração não é tanto sobre a questão racial, mas sim um ressentimento contra as grandes corporações, pois você já criticou publicamente as grandes empresas de tecnologia por não contratarem mais executivos de diversos perfis. Bruno inclinou a cabeça e respondeu, ressentimento, de jeito nenhum. Responsabilização, com certeza. Marina pressionou. E o que você diz para aqueles que acreditam que, na economia de hoje, o sucesso se baseia apenas no trabalho árduo e não na raça? Bruno expirou lentamente pelo nariz e fixou o olhar nela. Esse é o ponto. As pessoas adoram viver em contos de fadas, quando são elas mesmas que se beneficiam deles. Mas sejamos sinceros, empresários negros ainda têm dificuldade em conseguir empréstimos, recebendo valores apenas na metade do que empresários brancos conseguem. Recebemos menos de 2% do capital de risco, e mesmo depois de provarmos nosso valor, ainda nos perguntam se merecemos nosso sucesso. Marina permaneceu em silêncio, aparentemente ouvindo, mas sem realmente absorver as palavras. Então vamos parar de fingir que o sistema não está manipulado, afirmou Bruno com voz calma, mas firme. Ele está, e os únicos que não percebem são aqueles para quem o sistema favorece. O silêncio que se seguiu era denso e pesado. Nem os produtores cortaram para os comerciais, nem a equipe de controle interveio. Tudo era cru, sem disfarces. Marina mudou levemente sua postura, demonstrando desconforto.
Ela abriu a boca para falar, mas Bruno continuou. Esse é o momento que vai abalar o país. Ela engoliu em seco, olhando brevemente para os produtores fora do campo, mas não veio ninguém para socorrer. Ela havia entrado naquele jogo e agora teria que lidar com as consequências. Bruno olhou para o relógio, deixando o silêncio se prolongar o suficiente para fazer todos se contorcerem. Depois, recostou-se na cadeira e exalou. Sabe qual é o verdadeiro problema? Sua voz ficou mais baixa, mais pesada. Marina hesitou. O quê? Bruno continuou sem titubear. O nível não é o mesmo para todos. Quer dizer, um executivo branco, medíocre, pode fracassar e, mesmo assim, conseguir uma nova chance, enquanto um brilhante empresário negro tem que passar por dificuldades enormes só para ter uma oportunidade. Um produtor fora do campo resmungou, sabendo que aquele momento se tornaria viral. Bruno prosseguiu. Um CEO branco pode afundar uma empresa, falir, demitir milhares e ainda assim ser contratado em outro lugar. Enquanto isso, se um CEO negro tem um trimestre ruim, é como se provasse que ele não estava preparado para liderar. Marina tentou responder, mas ele não parou. E o pior é que, quando finalmente chegamos lá, pessoas como você aparecem para perguntar se chegamos por causa de alguma vantagem especial. O silêncio foi absoluto. O que se percebeu foi um sinal sutil na mandíbula de Marina, captado pelas câmeras. Bruno inclinou-se um pouco mais, com firmeza e sem agressividade. Você queria falar de justiça? Vamos começar pela verdade. O ambiente se transformou. Não era mais desconforto, era impacto. Marina parecia diferente. Não era apenas a plateia que assistia, mas todo o país. Então Bruno se voltou para a câmera e disse: sei o que alguns de vocês estão pensando. Ele fez uma breve pausa. Alguns estão concordando com a cabeça porque já passaram por situações semelhantes. Outros, de braços cruzados e carrancudos, achando que isso não é real, que sou apenas uma vítima, que tudo está na minha cabeça. Mas, no fundo, vocês sabem que tenho razão. O estúdio ficou em silêncio até os minutos passando sem um som. Então, a voz de um produtor quebrou o clima. Vamos fazer uma pequena pausa. Marina forçou um sorriso cortês e disse: voltamos já. As câmeras se desligaram, mas o impacto já estava feito. Em menos de uma hora, trechos daquela entrevista invadiram as redes sociais e a verdadeira tempestade estava apenas começando. O clipe se espalhou como uma bola de neve na internet. Quando Bruno saiu para o carro, seu celular não parava de tocar. Mensagens, ligações perdidas e notificações inundavam a tela. O Twitter estava em polvorosa, com mensagens como: Bruno Silva acabou de expor o viés da mídia ao vivo na TV. Poderoso. E a hashtag Verdade Dura surgia repetidamente. A forma como ele encarou a câmera e desafiou o país gelou a todos. Bruno estava certo, mas nem todos concordavam. Lá vamos nós de novo, outro empresário bem-sucedido se fazendo de vítima. Chorem um rio, parem de adotar o papel de vítima. Esse cara só prova porque muitos não gostam de contratar ativistas. Joguem a carta da raça à vontade, mas o trabalho duro fala mais alto. O mérito é o que conta. A repercussão foi imediata. Alguns chamaram Bruno de corajoso, outros o rotularam de irritado e combativo. Já até o horário do almoço, o Manhã em Foco divulgou uma nota de imprensa, cuidadosamente redigida. Valorizamos o diálogo aberto e as diversas perspectivas. Embora a discussão de hoje tenha sido mais intensa do que o esperado, mantemos nosso compromisso com conversas justas. Bruno riu ao ler a nota. Justo é? Juliana comentou entre risos e um tom de exasperação. Você sabe o quanto você incendiou a internet, não sabe? Bruno esfregou a têmpora e respondeu: não era exatamente o plano. Parabéns, você acaba de se tornar o empresário mais comentado do Brasil. Ele não disse mais nada,
pois sabia que momentos virais não duram apenas um instante. Eles se transformam em campos de batalha, e as próximas 48 horas seriam turbulentas. Mas aquilo já não era apenas sobre ele. Na manhã seguinte, a história extrapolou as redes sociais. Apresentadores de telejornal debateram o tema ao vivo e colunas de opinião emergiram em todos os jornais importantes. Havia diversas opiniões. Uns perguntavam se Bruno Silva era o novo rosto do privilégio corporativo. Outros viam seu caso como um marco para a meritocracia brasileira. E publicações especializadas analisavam o que a entrevista de Bruno revelava sobre raça e sucesso em nosso país. Enquanto isso, Marina Costa passava a manhã fazendo controle de danos no seu programa. Em uma resposta bem ensaiada, ela afirmou: "Respeito o Sr. Silva e suas conquistas, mas defendo minhas perguntas. Meu papel como jornalista é questionar o que o público pensa. Se minhas perguntas foram desconfortáveis, isso só mostra o quão necessárias elas eram." Ou seja, ela não estava disposta a recuar. Bruno observava tudo do seu escritório, balançando a cabeça, enquanto Juliana, sentada à sua frente, lia os e-mails. "Olha só, chegaram diversas novas propostas de investidores. Muita gente quer fazer negócio conosco", comentou ela. Bruno sorriu de canto e disse: "Deve ser o mesmo pessoal que nos ignorou no ano passado." Juliana deu de ombros. "Ser polêmico traz visibilidade para os negócios." Nem tudo foi positivo, porém. Alguns clientes desistiram. Um parceiro corporativo importante reavaliou seus compromissos e depois chegaram ameaças de morte, e-mails, telefonemas e até um pacote sem identificação deixado em frente à sede da Inovarte. Dentro, nada havia, exceto uma folha com uma única palavra escrita em destaque. Juliana leu a mensagem franzindo o rosto. "Precisamos de segurança." Bruno suspirou lentamente e passou as mãos pela cabeça. Ele sabia que essa era a consequência de um homem negro falar com tanta ousadia e sem pedir desculpas. Esse era o preço, mas recuar jamais seria uma opção. Agora ele tinha uma decisão a tomar. Deixaria a reação sufocá-lo ou usaria esse momento não para buscar fama, mas para falar aquilo que ninguém tinha coragem de dizer. No seu escritório, com vista para o horizonte da cidade através de enormes janelas, Bruno refletia sobre os últimos 72 horas. Elogios, críticas, ameaças, oportunidades. Lembrou-se do garoto de Fortaleza que precisou lutar por cada conquista. Daquele jovem que via portas se fecharem enquanto outros entravam sem bater. E agora ele estava no centro de um debate nacional que jamais havia pedido, mas que não podia ignorar. Juliana entrou com uma expressão indecifrável e anunciou: "Acabamos de receber uma proposta." Bruno levantou uma sobrancelha. "De quem?" Ela colocou uma pasta na mesa dele e explicou: "De uma rede de televisão que quer que você participe de um especial ao vivo, uma entrevista profunda sobre raça, negócios e o sistema." Bruno exalou e disse: "Então querem ouvir o que eu tenho a dizer?" Juliana sorriu e perguntou: "E o que você vai fazer?" Ele recostou-se na cadeira, ponderando se devia deixar a confusão passar para voltar aos negócios ou aproveitar aquele instante, não por busca de fama, mas para dizer a verdade que ninguém queria ouvir. Bruno folheou a proposta. Depois, a colocou de lado, olhou para Juliana e disse: "Avisa a eles que eu topo." Os olhos dela se arregalaram um pouco. "Você tem certeza?" Ele assentiu. "Sim, mas nas minhas condições. Se o sistema vai me colocar sob os holofotes, eu é que vou comandar a narrativa." O momento viral de Bruno Silva não era apenas mais uma polêmica na internet. Era um divisor de águas, forçando uma conversa há muito adiada sobre raça, sucesso, sobre quem tem o direito de vencer sem questionamento e quem é constantemente posto à prova.
Alguns o chamavam de ativista, outros de arrogante, e havia quem o achasse correto. Mas uma coisa ficou clara: ninguém mais podia ignorá-lo. E então, o que você acha? Sucesso significa seguir as regras de um sistema falho ou reescrever as regras por completo? Deixe sua opinião nos comentários e, se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, inscreva-se.